pela apresentação. E eu vou usar o microfone porque estão gravando, não é para ter a impressão de que eu sou um missionário. Está funcionando, tá? Agradeço enormemente o convite para participar desse evento. Estive aí ontem, todo dia, fiquei de fato muito impressionado com as discussões e a qualidade das discussões, os temas. O que eu gostaria de fazer hoje é algo um pouco distinto de outras apresentações, na medida em que eu vou tentar discutir com vocês uma abordagem, digamos, mais panorâmica, muito baseada em literatura secundária, muito mais do que em pesquisas próprias sobre os temas, mas eu venho tentando já há alguns anos acompanhar o que vem acontecendo no Brasil no campo de minorias, políticas de minorias, acompanhar isso em consonância com um movimento mais geral observado na América Latina. E obviamente só é possível fazer isso para algo panorâmico a partir da literatura secundária. Tem um outro doutorando trabalhando em casos específicos, mas de todo modo as minhas referências aqui para apresentar essa visão panorâmica fundamentalmente a literatura secundária. Eu preparei uma apresentação e peço desculpas por isso um pouco formal, mas é que o argumento é muito extenso e se eu de fato não seguir os passos, eu temo que eu poderia, de fato, perder um pouco o fio da meada, então eu prefiro fazer algo mais formal e para oferecer para a discussão os elementos que me parecem ser importantes de serem trazidos aqui. Então, a exposição tem 4 passos. Eu gostaria de começar com uma discussão teórica e a tese, digamos, da apresentação. Essa apresentação está dentro de um texto, eu posso passar para ali, o texto, infelizmente, só está publicado até agora em inglês, mas estou providenciando uma tradução, deve sair uma tradução em português em breve, mas de toda maneira o texto em inglês pode circular para quem tiver interesse. Então, é uma discussão teórica e a tese que está por trás é que a maneira como as políticas multiculturais entraram na agenda das agências internacionais é uma maneira caracterizada pelo privilégio de uma única corrente dentro de um enorme debate sobre cultura. E ou seja, o chamado multiculturalismo liberal é o que definiu a introdução na agenda internacional das políticas multiculturais, das políticas de minoria. E essa introdução muito fundamentada nas discussões que tiveram lugar no Canadá a partir do final dos anos 80, ela entra na agenda internacional e vai, de alguma maneira, formatando as políticas multiculturais, eu diria, mundo afora. E isso pode ser reconstruído de uma maneira, pode ser lido, o próprio Bill Kipling, que é a pessoa mais importante nesse debate, pelo menos no nível institucional. Ele descreve no livro de 2008, Odisseia Multicultural, descreve exatamente esse processo, como um debate iniciado no Canadá vai, entre aspas, contaminando a agenda das agências internacionais até chegar propriamente no nível local. Obviamente tem movimentos de outras direções, mas essa predominância desse movimento de fora para dentro está muito bem reconstruído nesse livro. Esse é o primeiro momento que eu queria discutir o quanto essa maneira de entender cultura e entender minorias é uma maneira muito própria, muito particular e muito problemática. O segundo passo é um panorama dessa literatura sobre a América Latina, tentando entender quais são os fatores comuns. Então, o que eu fiz foi fazer um levantamento bibliográfico relativamente amplo em diversos países, tentando identificar o que há de comum nos processos descritos nesses diversos estudos de caso. E aí, um pouco, eu vou identificar 5 fatores que estão presentes nos vários países, pelo menos que eu consegui reunir bibliografia. Depois, se houver tempo, eu vou falar mais uns 40 minutos para a gente ter tempo ainda, obviamente, de discutir. Eu gostaria de usar a regulamentação
desde a Constituição de 88 até hoje, dos quilombos no Brasil, para um pouco ilustrar, a partir de um caso específico, esse movimento mais geral e as conclusões. Portanto, começando com a primeira parte, o multiculturalismo liberal. A Tereza já falou disso um pouco ontem, é um debate que começa no final dos anos 80. Aqui no Brasil, nós diferenciamos entre o multiculturalismo liberal e o multiculturalismo comunitarista. O próprio Kimmich, que seria um representante da vertente liberal, ele tem uma tendência a cortar o debate, e ele próprio chama como a primeira onda do multiculturalismo liberal, incluindo aí autores como Charles Taylor, que aqui no Brasil nós tratamos como multiculturalismo comunitarista. Essa distinção aqui entre comunitarismo e liberal não está incluída aqui porque o próprio Kimmich abdicou dela. E aí, obviamente que é um debate complexo e com diferenças entre os diferentes autores, mas o que eu gostaria de destacar aqui são basicamente duas coisas. Primeiro, o multiculturalismo é entendido não como pela lógica do patrimônio, ou seja, porque as culturas têm um valor em si mesmo, mas o multiculturalismo e a defesa do multiculturalismo é entendida como a defesa de um contexto sociocultural no qual as escolhas individuais fazem sentido. Então, a preservação dos diferentes contextos socioculturais tem um sentido que não é o de preservar por si mesmo esses contextos, não permitir que indivíduos possam exercer a sua autonomia baseado naquilo que o Kimmich chama de escolhas com sentido. Para que as escolhas de um indivíduo imerso num contexto cultural específico façam sentido, é preciso que esse contexto seja mantido. Então, a ideia é que teríamos diferentes contextos socioculturais e que os indivíduos estão ancorados nesses contextos socioculturais e só podem exercer a sua autonomia individual na medida em que esse contexto continue existindo. Essa é a justificativa central para que o Estado invista na preservação dos diferentes contextos socioculturais. Aqui fica evidente que a cultura é tratada como algo prévio à política, ela tem uma existência pré-política. Ela não é parte da política, ela é algo que existe como um repertório, um conjunto de formas de vida. A ideia de formas de vida, formas culturais de vida é aqui central nesse debate, ou seja, formas culturais de vida que existem antes e para além da política. Então, isso depois no debate vai ser importante. Então, eu gostaria que vocês, de fato, levassem em conta essa abordagem da cultura como algo pré-político. Bem, a segunda vertente, na verdade, é mais uma vertente, são várias vertentes que eu tentei reunir aí, que ao invés de tomar um conceito, e aí eu peço desculpas pelo caráter meio didático dessa apresentação, mas enfim, era de fato, para resumir um debate muito complexo, só dá para fazer dessa maneira. Eu estou mais interessado em entrar na discussão sobre a América Latina, por isso aqui a coisa é um pouco, digamos, sistematizada demais e reduzida demais. Eu tentei reunir estudos culturais, estudos pós-coloniais, algo da antropologia, pelo menos desde os anos 80, e aí a ideia aqui é que a cultura não é uma instância pré-política. A cultura é construída nas interações sociais. A cultura é algo que não é separado, não é prévio às relações de poder, não é prévio às relações econômicas, ela permeia todas as relações sociais. Portanto, trata-se aqui não de se referir à cultura como um repertório prévio à política que deve ser preservado, mas como um conjunto de relações sociais no qual estão incluídas, nas quais estão incluídas assimetrias de poder, interesses econômicos, disputas de valores. Tudo isso é afeito à cultura. Portanto, a cultura tem um caráter dinâmico, mutável, e
E a cultura é muito mais quando se trata de identidades culturais. Você conhece nesse debate, David Stuart Hall, dizendo que não se trata de identidades, mas muito mais de identificações, ou seja, são processos de auto-inserção em estruturas, em conjuntos de relações de poder, relações econômicas e relações culturais. Então, o que no debate multiculturalista liberal é tratado como identidades políticas e culturais culturais prévias à política, nesse debate, nas críticas ao multiculturalismo liberal, feita por esse conjunto de abordagens, a cultura é tratada, e a identidade cultural, sobretudo, é tratada como uma posicionalidade, ou seja, como uma inscrição de indivíduos e grupos num contexto de relações sociais. E, portanto, é impossível separar a cultura da política. A cultura é necessariamente política e a política é embebida de cultura. E, portanto, quando são criadas políticas multiculturais, essas políticas não podem ser tratadas como a preservação de contextos culturais, de formas de vida ou de identidades culturais prévias. Qualquer política multicultural é uma política também de construção, de invenção de identidades, na medida em que ela cria um outro contexto político, econômico, social, no qual indivíduos e grupos podem se inserir. E, portanto, se a identidade é uma posição, uma posicionalidade numa rede de relações sociais, qualquer alteração nessa rede de relações sociais interfere na maneira como os indivíduos se posicionam dentro dessas redes. Portanto, se o Estado interfere, estimulando, através de políticas multiculturais, pessoas assumam uma posição, uma posicionalidade determinada, obviamente que isso vai interferir na autoidentificação das pessoas. Esse processo de inserção nessas redes sociais, qualquer alteração num lugar da rede promove um rearranjo da rede como um todo. Portanto, as políticas culturais, multiculturais, têm esse efeito de reconstruir o contexto no qual indivíduos e grupos buscam se posicionar. Pois bem, o que nós observamos na América Latina nos anos recentes? Isso aqui não é nenhuma novidade, é só uma tentativa de traçar esse panorama. Há um contexto de modificações políticas, uma gama importante de transformações políticas, de transformações culturais, que alguns traduzem como uma etnicização da política ou uma politização das etnicidades, ou seja, características tratadas há algum tempo como entre aspas, meramente culturais, passam a ter um conteúdo político muito evidente. Há um processo de reidentificação de grupos que antes se tratavam como campesinos, camponeses, camponeses do alta montanha, camponeses do vale, etc., passam a se auto-representar como indígenas de um grupo determinado ou como comunidades afrodescendentes, ou seja, há uma reacomodação, um movimento nesses processos de auto-identificação cultural, construção de novos processos de identificação, de novas identidades e novos sujeitos políticos. Isso se dá claramente em consonância com uma mudança no contexto político no qual essas identidades são construídas, reconstruídas e redefinidas. Portanto, esse é um movimento geral que eu gostaria de tentar entender. O que aconteceu que levou a que grupos que, no processo de, particularmente naqueles países mais marcados pelo discurso, pela ideologia da mestiçagem, como Brasil, México, Colômbia, Equador, nesses países verifica-se um certo esgotamento da ideologia e do discurso da mestiçagem
E o Estado passa, casos muito evidentes como Bolívia, Equador, a claramente o próprio Estado assume um discurso multicultural, no caso de, sobretudo do Equador, até de multinacional, né? Ou seja, o Estado se autodefine como constituído de diferentes nações. Então, nós poderíamos dizer que essas identidades estavam todas latentes na sociedade e, portanto, o que esses Estados fizeram foi, digamos, acordar identidades que estavam adormecidas, esperando ser acordadas. Particularmente, eu acho que esse tipo de leitura desses processos peca do ponto de vista analítico, na medida em que esses processos de reunificação de identidades têm que ser entendidos em sua contingência. Ou seja, poderia não ter acontecido. Se não tivesse acontecido um conjunto de processos políticos no nível internacional e nos níveis nacionais, aquelas pessoas que até os anos 70, 80 se definiam como camponeses, como trabalhadores rurais e não como quilombolas ou como indígenas, poderiam continuar se definindo como trabalhadores rurais. Por que eles, em algum momento, mudaram de posição? Por que em algum momento, para retomar o vocabulário do debate teórico que eu estava trazendo antes, por que esses grupos, em algum momento, construíram uma posicionalidade nas redes políticas e sociais que é marcada pela etnicidade e não pela inserção, digamos, de classe, como camponês, como trabalhador rural sem terra, etc. O que aconteceu aí? Bem, tomando essa bibliografia que eu busquei cobrir em diferentes países, eu encontrei, e obviamente poderia tratar de outros fatores, mas eu encontrei basicamente 5 fatores que justificam, explicam de alguma maneira esse movimento nos processos de autoidentificação, e isso nos diferentes países. O primeiro fator é aquilo com o qual eu comecei, que é uma mudança na agenda das agências internacionais. Eu vou depois entrar em detalhe em cada um desses fatores. E esse é um pouco, digamos, o núcleo da apresentação. O segundo é o fato de que a expansão das políticas culturais se dá no contexto de democratização. Isso muda completamente a maneira como essas políticas multiculturais se difundem, e eu já vou tentar explicar por quê. O terceiro fator é um nexo lógico, histórico e sociológico entre desigualdades e diferenças étnicas. Eu vou logo entrar e explicar cada um desses fatores. Um quarto é a emergência de intermediário, que na literatura internacional chamam de brokers. Quem faz a conexão entre os atores locais, entre os grupos locais e as instâncias legais ou de Estado, etc., que lhes garantem os direitos. E, por último, oportunidades econômicas surgidas nesse processo de reutilização. Bem, vamos então tratar de cada um desses fatores. O primeiro é, basicamente, lembrar que, digamos, a mudança na agenda das agências internacionais tem um papel aqui fundamental. Quais são essas agências internacionais? São as agências mais diversas. O Banco Mundial, por exemplo, cria um programa de desenvolvimento para países como o Equador, entendendo que vocês conhecem a discussão sobre capital social como fator de desenvolvimento. Então, os economistas do Banco Mundial passam a entender que a etnicidade pode ser tratada como capital social, portanto, pode ser um fator de desenvolvimento. Está, sobretudo, muito presente nos programas voltados para as comunidades afrodescendentes do Equador. Agências de cooperação dos diferentes países
na América Latina, no Brasil menos, mas em países como Equador, Bolívia, a agência alemã, que se chamava antes GTZ, atualmente se chama GIZ, tem um papel fundamental, tem um trabalho que reconstrói isso. Vocês conhecem a discussão sobre o buen vivir, o bom viver, a boa vida, a discussão, sobretudo equatorianos, sobre isso, como a recuperação de uma concepção indígena de boa vida. Há trabalhos que reconstroem isso e mostram a importância da GTZ para, no Equador, reconstruir a concepção de buen vivir. E aí o curioso é que a concepção é reimportada para a Alemanha e tratada como uma concepção completamente autóctone e, de algum modo, algo de fato que rompe com a lógica ocidental, etc. Só que a concepção foi co-criada por uma agência de cooperação, ou seja, por uma burocracia estatal. Então, assim, esse tipo de presença das agências estatais é fundamental. Das agências de cooperação multilaterais. As agências tendem a tratar cultura como um catálogo, e aí eu uso uma expressão da uma pesquisadora colombiana, Diana Bocarello, tendem a tratar a cultura como um catálogo de traços culturais. Portanto, em suas práticas administrativas, da administração da diferença, essas agências tendem a tratar a cultura não mais como um conjunto de relações, etc., mas como um catálogo de marcas culturais, o que permite, por exemplo, identificar grupos se eles são mais ou menos indígenas, mais ou menos afrodescendentes, de acordo com esse catálogo que as agências estabelecem. Então, e essas, não só as agências, mas também os processos que vão à justiça, se vocês tomam os processos, por exemplo, é citado aí, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, todos os processos envolvendo afrodescendentes e indígenas, a Corte tende a estabelecer um catálogo de traços culturais, e esse grupo, de fato, é um grupo marrom do Suriname, porque ele apresenta um conjunto de características que já foram descritas há 200 anos atrás pelos relatos de viajantes, ou seja, como se essas culturas estivessem estagnadas e fossem, de fato, um conjunto de características imutáveis. Há três marcos fundamentais nessa inflexão na mudança, nessa inflexão na agenda das agências internacionais, que aqui no Brasil tem uma importância enorme, apesar de até hoje não ter sido adequadamente regulamentada, mas o fato do Brasil ter ratificado a Convenção 169, que é de 1989, da Organização Internacional do Trabalho, muda completamente a forma de tratamento, por exemplo, a legislação, não está na Constituição, mas a legislação infraconstitucional que vem depois sobre quilombos é muito devedora das concepções de cultura presentes nessa Convenção 169, ou seja, cultura com auto-identificação e não mais como algo que um antropólogo precisa, digamos, tecnicamente verificar, etc. Então, a Constituição, a Convenção 169 tem um papel fundamental aí. Outro marco nesse debate é a Conferência de Durban. Eu acho que aqui, para vocês, não preciso dizer a importância que essa conferência teve em termos de reestruturar disputas políticas em torno de raça e etnicidade na América Latina. O caso brasileiro é o mais comentado, o mais discutido, mas a conferência tem um papel fundamental também para o que acontece em países como Colômbia e Equador. E por último, a Convenção de Povos Indígenas, a Declaração dos Povos Indígenas da ONU, foi a primeira declaração feita efetivamente com a participação de povos indígenas de todo o mundo. Ou seja, não só que enviaram delegados, mas que os povos indígenas estiveram presentes e, enfim, os próprios representantes de povos indígenas caracterizam essa convenção, essa declaração, a partir dessa característica, ou seja, a convenção que efetivamente incluiu os povos indígenas em sua elaboração.
Bem, um outro fator que eu não sei se vocês têm acompanhado, mas que está tendo um papel importante, que é, enfim, não é sociologia, não é antropologia, não é ciência política, é demografia. A CEPAL, nos últimos anos, vem incentivando claramente a introdução de categorias étnico-raciais nos censos de diversos países da América Latina. A própria CEPAL tem estudos sobre isso, vocês podem consultar o site da CEPAL, vão encontrar umas tabelas mostrando quais as características vão sendo incorporadas em cada censo de cada país em cada ano. E o mais marcante é a rodada de censos de 2010, alguns foram antes, alguns pouco depois, em que as categorias étnico-raciais são introduzidas em países onde elas não estavam presentes. Acho que o caso, talvez aqui até na imprensa circulou muito, foi da Argentina, que afrodescendente não, enfim, era algo que tinha desaparecido completamente da própria autopercepção dos argentinos e é reintroduzida no censo. Isso tem muito a ver com esse esforço da CEPAL, juntamente com os movimentos sociais. Os movimentos sociais têm trabalhado juntamente com a CEPAL nisso, de retomar essas categorias. Então, esse é o primeiro grande fator que eu encontrei nos vários países que determina ou que colabora, que contribui para esse processo de reconstrução das identificações étnicas nos diferentes países. O segundo processo importante é o fato de que essa expansão do multiculturalismo se dá no momento em que vários países estão vivendo um processo de democratização. E aqui tem duas coisas a destacar. Uma, que o próprio processo de democratização abre espaço para a emergência de novos atores, de novas reivindicações. Vocês podem acompanhar isso claramente no processo constituinte do Brasil, de 1988, em que, efetivamente, a Constituinte e a Constituição acabou incorporando várias reivindicações sem mesmo que os constituintes tivessem uma medida exata do que aquilo representava. Então, o contexto de democratização criou um ambiente favorável para a incorporação de novas demandas em seu corpo. Um outro fator para destacar aqui é que a democratização se dá, a Tereza mencionou isso antes, lembrando a Evelina Darnino, com o conceito de confluência perversa, ou seja, a democratização se dá no momento das políticas de reajuste estrutural neoliberal e, portanto, de restrições do Estado para investimentos sociais. Então, é preciso pensar o alargamento das possibilidades de políticas culturais num contexto em que, ao mesmo tempo, as políticas sociais estavam sendo cada vez mais focalizadas, tornavam cada vez mais políticas de combate à pobreza e não mais políticas de redistribuição de renda. Então, é preciso pensar essas duas coisas conjugadas: restrição, encolhimento do espaço para as reivindicações sociais e uma ampliação do espaço para reivindicações, entre aspas, culturais. Isso gera um contexto particular no qual essa expansão do multiculturalismo se dá. Outro fator, eu tenho que botar o óculos, não consigo ler, também é o nexo inseparável entre diferença e desigualdade. Isso aqui seria um debate teórico muito extenso, não é o que eu gostaria de fazer aqui. Eu gostaria somente de, em relação a esse fator, a esse ponto, marcar dois aspectos. O primeiro é aquilo que Charles Tilly chama de diferenças categoriais duradouras, ou seja, desigualdades, não diferenças, mas desigualdades categoriais duradouras, que são desigualdades sociais entre homens, mulheres, entre indígena, não indígena, indígenas e brancos, mestiços, ou negros, não negros, ou seja, há um par de categorias que define não só formas de representação e autorrepresentação étnico-raciais, mas representam também polos de desigualdades duradouras na história da América Latina.
Portanto, o fato de que há uma estreita relação entre etnicidade e desigualdade social confere uma legitimidade às reivindicações de caráter étnico-cultural, na medida em que essas reivindicações de caráter étnico-cultural remetem a aquilo que o Andrew Canessa chama de claim for justice, ou seja, de uma reivindicação de justiça dos grupos. Ou seja, esse autor é um autor muito interessante, pesquisa indígenas na Bolívia, um autor de Gibraltar, mas trabalha na Inglaterra, e ele estuda há muitos anos, na verdade 25 anos, um grupo determinado na Bolívia, e diz que a indigeneidade, nos processos que ele observa, ou seja, ser indígena ou não, é algo que ele define como uma reivindicação de justiça. Por que isso? Porque indígenas existem, não existem? Não se trata disso. Ele diz que um indígena se torna indígena no momento em que ele se apresenta ao Estado reivindicando. Fora disso, ele não, ou seja, o fato de ele ser indígena ou não é o caso. Obviamente que ele estudou, foi lá o grupo estudou os rituais, etc. Mas no momento em que eles estão praticando seus rituais, etc., não existe outro que os define como indígena. Eles são indígenas na medida em que são, digamos, entre aspas, administrados pelo Estado como indígenas. São alvos de políticas estatais como indígenas. Então, eles se auto-representam como indígena na medida em que eles se tornam alvos dessas políticas. Obviamente que essa é uma enorme discussão, sobretudo com antropólogas. Está dizendo, então, que não existe algo que é, digamos, etnicidade, cultura, independentemente da política. Esse não é o ponto que eu estou destacando aqui. Se existe ou não, mas não é a questão. O que eu estou dizendo é que eles se apresentam publicamente como indígenas na medida em que tem um interlocutor. E esse interlocutor é, na maior parte das vezes, do Estado. Portanto, isso cria um nexo entre não só desigualdade e diferença, mas desigualdade, diferença e sentimento de justiça. Na formulação que eu gostaria de apresentar, isso, se quiser, podemos, obviamente, discutir longamente, mas eu gostaria de definir diferenças étnicas como formas de enunciação de situações de desigualdade. Ou seja, diferenças étnicas tornam-se relevantes na medida em que elas se apresentam como reivindicação de correção de desigualdades ou até de afirmação de desigualdades. Se vocês tomam parte do debate que existe no Brasil, já que, de fato, quando começaram a usar a expressão branquitude no Brasil, eu achava aquilo um pouco exagerado, mas acho que, efetivamente, há grupos que já se articulam como brancos no Brasil, buscando assegurar privilégio, ou seja, você se manifesta no debate público, se apresenta com a classe média, ninguém vai dizer eu sou branco, por isso tenho direitos. Não, posso citar nomes, sobretudo nas reportagens de imprensa, nos artigos de opinião de imprensa, enfim, no artigo eu cito alguns casos desses em que jornalistas dizem a classe média que é a verdadeira explorada no Brasil. Criar cotas, se fosse para criar cotas para o grupo mais maltratado pela sociedade brasileira, teríamos que criar uma cota para a classe média. Então, ou seja, é uma maneira de articular um discurso racial sem falar de raça, mas que de alguma maneira representa, reivindicar um lugar, uma posicionalidade étnica, ainda que ocultada atrás do rótulo de classe média, não para corrigir desigualdades, como pode fazer o movimento indígena, como pode fazer o movimento negro, mas para assegurar a desigualdade existente. Então, ou seja, essa relação entre desigualdade e diferença, ela se dá aos dois movimentos, tanto no movimento de preservar desigualdades, para assegurar privilégios, quanto no movimento de tentar corrigir desigualdades. Qualquer quarto fator que eu gostaria de destacar e isso todos os países, todos os estudos para os diversos países marcam isso com muita propriedade, com muita insistência,
é o aparecimento de um conjunto muito diverso de intermediários entre as instâncias de decisão e de regulamentação de políticas públicas e os atores sociais potencialmente alvo dessas políticas. Então, quem são essas pessoas? Em alguns casos são igreja, a teologia da libertação teve um papel aí, continua tendo, mas também outras igrejas podem ter esse papel, advogados, antropólogos, organizações não governamentais, um conjunto de novas ONGs que surgem exatamente para fazer essa mediação, na medida em que eles são capazes de estabelecer a comunicação entre as instâncias decisórias e aqueles que são alvo dessas políticas, ou seja, eles dominam os vocabulários dessas duas instâncias. E aí o que acontece é um certo paradoxo, que os grupos, para que possam supostamente se manter em condução, porque esse é o objetivo declarado, pelo menos dos textos das políticas multiculturais, para que eles possam se manter como eles são, eles precisam construir novas redes, construir um novo vocabulário capaz de convencer as instâncias decisórias de que eles são de fato os alvos, digamos, corretos e os alvos meritórios das políticas multiculturais. Então isso cria um certo ruído na medida em que se constrói, por exemplo, isso há estudos sobre isso tanto para a Bolívia, para a Colômbia, para o Equador, constrói uma certa elite de negociadores dos grupos, dos próprios grupos, e esses negociadores circulam tanto na arena nacional quanto internacional, levando as reivindicações dos grupos, ou seja, não só intermediários como ONGs, mas também dentro dos próprios grupos surgem intermediários que vão efetivamente negociar e garantir a vigência desses novos direitos multiculturais. Direitos multiculturais, por sua vez, que teriam como seu propósito, de acordo com os textos das leis dos programas dessas políticas, que teriam o papel de manter as culturas como elas são. Ou seja, para que as culturas possam ser mantidas como elas são, é preciso mudá-las completamente na forma de operar politicamente, na forma de se auto-representar, etc, etc. Então, assim, isso dá um pouco a medida desse paradoxo aí. O último fator que eu queria destacar são possibilidades econômicas que surgem com o processo de reutilização. Eu acho que, bom, eu citei aí a Patrícia Pim, no caso tem um livro maravilhoso, que foi vários outros artigos sobre turismo afro-americano na Bahia, mostrando como há uma busca, de fato, das raízes africanas na Bahia. Isso cria, obviamente, um mercado de produtos étnicos, ou caracterizados como produtos étnicos. Há uma retradicionalização, bom, os Mupinho escrevem isso também, ou seja, há vários autores que já trabalharam muito nisso, mostrando como há uma readequação dos contextos locais à demanda turística. E isso, por favor, não entenda isso como uma reprovação moral, não, enfim. Turismo é exatamente isso. Turismo é a construção de cenários nos quais os turistas possam encontrar aquilo que eles querem buscar. Então, assim, não é nenhuma, ou seja, não tem nenhum tipo de reprovação política ou moral dessas readaptações. É simplesmente uma constatação de que isso é algo que também promove uma reutilização, ou seja, as possibilidades econômicas que surgem aí. E, mais uma vez, aquele nexo entre desigualdade e diferença fica marcado aí, porque os grupos que vão se reutilizar são grupos que são, nas estruturas de desigualdade social, estão nas posições mais privilegiadas. Portanto, não há nenhum tipo de reprovação moral disso. Algo que vem sendo estudado, mas no Brasil, pelo menos, eu conheço poucos estudos, na Colômbia, muito estudado, é a ideia de construir. Isso é uma coisa muito complicada, que eu próprio não entendo exatamente como funcionam os mercados de carbono. Portanto, os grupos que vivem em determinadas reservas, etc., passam a ser, passam a ser financiados e pagos
para manter as suas reservas, já que eles teriam supostamente formas de vida de baixo carbono, ou seja, de baixa produção de emissão, de baixo consumo do carbono do solo. Então, tem formas de uso do solo, formas de uso das matas, que efetivamente favorece, digamos, o reequilíbrio não o reequilíbrio, mas pelo menos a redução e a compensação das emissões de CO2. Portanto, digamos, o que essas, eu estou citando aí duas autoras que trabalham de maneira muito adequada para o caso da Colômbia, Astrid Ulloa e Ana Ojeda, na medida em que elas mostram efetivamente que os grupos passam então a ter as suas formas de vida congeladas, porque são essas supostas formas de vida que efetivamente são aquelas propícias a entrar nessa lógica da economia do carbono. E, portanto, casos que, então, o Parque da Sierra Nevada, Santa Marta, no Caribe colombiano, que é muito estudado por causa disso. Então, ou seja, em parcelas do parque que eram ocupadas por mestiços, entre aspas, pequenos produtores rurais, vivem nessas localidades há mais de um século, eles são retirados de lá porque suas formas de vida não são adequadas às compensações pela economia de baixo carbono. Então, ou seja, isso é preciso estudar adequadamente, que tipo de reflexo isso tem para as políticas e para as disputas multiculturais, mas é algo que eu gostaria de destacar pela importância que isso vem assumindo. Acho que o debate no Brasil, pelo menos do que eu conheço, há pouco sobre isso, mas no debate da América Latina e maneira geral, sobretudo Colômbia e Equador, há muita coisa sobre isso. Bom, então eu tentei traçar para vocês esse panorama de 5 grandes pontos comuns que eu vi nessa literatura nos diferentes países e que criam um contexto favorável a esses processos de reidentificação. Mais uns 5 minutos? Então, eu gostaria de passar a terceira parte da minha coisa. Isso são só exemplos de como isso é comercializado internacionalmente. Portanto, essa página que parece da Secretaria de Cultura da Bahia, em que apresenta apresenta a Bahia a partir dessa perspectiva, apresenta Salvador para atração de turistas, por isso fazem as páginas em inglês, ou aqui para quem não é o caso de ler, mas vocês verem aí, nesse roteiro turístico que sai de Cuiabá, oferece-se então para estrangeiros a possibilidade de ver como os índios vivem de verdade, etc. Ou seja, há toda uma exploração da etnicidade como um polo de atração, como um fator de atração turística, tornando a etnicidade então numa mercadoria. A terceira parte, e quase já chegando ao final da minha exposição, seria entender como esses 5 fatores operam no caso da legislação sobre quilombos no Brasil. Aqui eu basei muito, não só, mas me basei muito no trabalho do José Maurício Arruti, acho que é bastante conhecido, e da Jen Hoffman, que pesquisa no mesmo quilombo, no mesmo lugar chamado Bocampo, que é pesquisado pelo José Maurício Arruti. E, portanto, descrevem numa longa duração o que acontece no nível local desde a mudança constitucional de 1988, quando é introduzido esse artigo das disposições transitórias, em que se refere à legalização das áreas de quilombo. O que eu repeti um parágrafo aí, ou um artigo aí, só para chamar a atenção de vocês que não se faz qualquer referência à etnicidade, à cultura, é simplesmente um parágrafo que se refere à legalização de terra. Qualquer elemento multicultural, étnico, tradição, etc., é completamente ausente do parágrafo. Você pode dizer, a Constituição é mesmo enxuta, não trata disso. Mas você encontra outros parágrafos da Constituição em que o aspecto cultural é muito destacado. Portanto,
quando esse parágrafo ou esse artigo é introduzido na Constituição, e aqui eu me baseio na reconstrução muito apropriada feita pelo José Maurício Arruti, ele mostra efetivamente que a introdução desse artigo da Constituição se deve à conjunção de dois interesses determinados. O primeiro interesse era do próprio movimento negro, dada a importância que o vocabulário, a simbologia do quilombo como forma de resistência à opressão racial tinha para o movimento, continua tendo naquele momento. Então o movimento tem interesse em que isso entre na Constituição, que tem essa Constituição tem esse caráter de Constituição cidadã, de Constituição simbólica, mas que ninguém exatamente tinha em mente o que podia acontecer a partir daí. E outro interesse, outro grupo que participa da articulação no âmbito da Constituinte para criar esse artigo são as autoridades fundiárias do governo, que identificavam terras difusas, de propriedade difusa, tratadas como terras de negros, às vezes como terra de santo, ou seja, uma diversidade de denominações para uma situação fundiária difusa, e eles viam nesse artigo uma possibilidade, uma porta que poderia se abrir para uma questão meramente administrativa, ou seja, como vamos resolver o problema de legalização dessas terras. Então, aí não havia claramente reivindicações de quilombolas ou de quilombos. Ou seja, se eu me recordo bem, o Zé Maurício Arruti identifica uma única organização no Pará, no qual a palavra quilombo ou quilombola aparecia em seu nome. Não havia outras organizações dessa maneira. Ou seja, então nós temos aí uma situação em que as comunidades quilombolas, nesse momento, não se autodefiniam como quilombolas. Obviamente que teria que fazer um estudo local, para ver exatamente o que aconteceu. O que eu vou me referir aqui é basicamente a isso que acontece nessa comunidade no Sergipe, estudada, na comunidade de Mucambo, estudada pelo José Maurício Arruti e pela Diane Hoffmann. Bem, o que acontece nesse momento? O artigo que introduz essa possibilidade, ele vai paulatinamente sendo visto como possibilidade de acesso à terra para grupos que efetivamente viviam uma situação de vulnerabilidade fundiária. Então, grupos que haviam participado de ligas camponesas no período anterior ao golpe de 64, grupos que se auto-identificavam depois como trabalhadores rurais sem terra, a própria Jane Hoffmann identifica umas 20 denominações diferentes presentes na mesma região, referentes a esse mesmo grupo, que se definem desde sergipanos e, por fim, se autodefinem como quilombolas. Portanto, no momento, e aqui eu gostaria de recapitular os fatores que eu havia destacado, que estão presentes também nos outros países, que motivam esses processos de identificação. Primeiro, a agenda internacional. Claramente, ainda que a introdução desse parágrafo da Constituição, ou desse artigo da Constituição, seja anterior à Convenção de 1989 da OIT, a Constituição 169, ele reflete um debate internacional daquele momento, já, ou seja, uma certa tendência à valorização do multiculturalismo. E mais do que isso, o processo de normatização do artigo, ele vai adquirindo, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, passa de cada vez mais um caráter de etnicidade. Quilombola é apresentada cada vez mais, nem mesmo como etnicidade, como etnia. E isso reflete essa mudança na agenda internacional. Obviamente que reflete os processos de mobilização internas. Eu não estou tratando das coisas articuladas que vocês estão fazendo de fora para dentro, mas uma articulação entre movimentos externos e internos.
ele se dá no processo de democratização. Eu acho que hoje, se alguém tentasse introduzir esse artigo no Congresso, a bancada ruralista seguramente não deixaria passar. Naquele momento foi possível, inclusive há um movimento, vocês sabem disso, para tentar modificar, mesmo no nível local, há disputas fortes em torno disso. A presença dos intermediários foi fundamental, isso aí, a própria ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, teve um papel fundamental e continua tendo, ou seja, a ABA como instituição foi intermediária nesse processo. O vínculo entre desigualdade e diferença fica muito evidente, já que se havia ali uma reivindicação de justiça, do ponto de vista de legalização fundiária, e essa reivindicação antes, articulada em termos de classe, ou seja, o trabalhador rural, sem terra, etc., passa a ser articulada com o vocabulário da etnicidade. E, por último, eu vou mostrar depois para vocês algo sobre as possibilidades econômicas que também surgem a partir daí. De toda maneira, o que eu gostaria de destacar é isso. Se vocês tomam o Programa Brasil Quilombola e o próprio artigo que em 2003 regulamenta, a lei que regulamenta o artigo constitucional, ela claramente adota o vocabulário da etnicidade e da etnia, ou seja, quilombola vira etnicidade, e quilombo, antes tratado muito mais no artigo 68 como terra, ou seja, acesso à terra, o quilombo se torna um território, no sentido de um pedaço, uma superfície marcada de senhas identitárias. Então isso passa a ser incorporado claramente na letra da lei. Isso que eu queria mostrar para vocês primeiro Encontro Nacional de Turismo em Comunidades Quilombolas. Aí me permitam ler, porque eu acho que isso dá muito à medida de como um artigo da Constituição, como ele vai adquirindo esse caráter não só de etnicidade, mas também meio ambiente. Ou seja, o vocabulário do meio ambiente entra aí. Então, o encontro das comunidades quilombolas do Brasil poderão trocar experiências e ver como o turismo pode promover o seu etnodesenvolvimento, a conservação do meio ambiente e a preservação da sua cultura e a geração de renda. Participe. Ou seja, aquilo que, em princípio, era tratado como legalização de terra, vai adquirindo, dado a esses fatores todos que eu destaquei, esse caráter de política multicultural, de política de promoção de minorias. Bem, com isso, eu passo às conclusões. E o primeiro aspecto que eu queria destacar, e não só ou seja, não é só por um descomprometimento político, mas exatamente por comprometimento político, ao tentar identificar o que aconteceu, o que vem acontecendo, tentando escrever esses processos, não é obviamente a intenção desqualificar, desmerecer ou desautorizar qualquer tipo de política multicultural. É muito mais tentar pensar em política de minoria através de um esforço reflexivo que busque entender a multiplicidade de fatores envolvidos em sua elaboração, em sua aplicação, em sua interpretação. Ou seja, não se trata de dizer, não, porque as pessoas se reidentificaram, então não é válido. Obviamente que não é isso. Ou seja, nós vivemos nossos processos de reidentificação e os processos são sequer autênticos. Tanto o Zé Maurício Arruti como a Jane Hoffman tem várias entrevistas em que eles conversam com pessoas nessa localidade do campo e as pessoas dizem: quando eu descobri que eu era quilombola, minha vida mudou completamente. Ou seja, é um processo, se querem, sincero de reidentificação. Não tem nenhuma tentativa de desqualificar isso ali. E identidades imaginadas, construídas, existem em todos os lugares. A identidade de gênero é imaginada. Se eu digo eu sou gay, eu sou homem, eu sou mulher, são identidades construídas da mesma maneira. Se eu digo sou brasileiro, não sou, ou seja, sou mineiro. Então, ou seja, são identidades imaginadas, construídas e representadas e autorrepresentadas de maneira muito, se quer, obviamente o vocabulário da autenticidade, que é o vocabulário correto aqui, mas são apresentadas de maneira honesta. Não existe nenhuma manipulação ou instrumentalização. E mesmo que houvesse, aquele nexo entre desigualdade e diferença
nos leva a entender que mesmo que as pessoas estivessem instrumentalizando a lei para reivindicar direito à terra, seria perfeitamente legítimo, porque essa é a possibilidade que a política ofereceu. Ou seja, então, essa reflexão não tem o sentido de fato, deslegitimar essa política, mas de abrir um espaço analítico e político para entender como elas operam. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que os legisladores e mesmo atualmente boa parte dessas discussões se dá no nível da justiça, para a Colômbia, casos de etnografias nos tribunais em que acompanham esses casos, é fundamental que quem está envolvido na criação e implementação dessas políticas tenha clareza de que ele vai gerar, vai determinar, ele vai não preservar o que existe, mas ele vai gerar um processo de transformações. Então, ou seja, esconder isso seria desonesto com a própria política pública e com os próprios grupos. Ou seja, qualquer tipo de intervenção política é um processo de transformação dos grupos. Outra característica e outra conclusão que eu gostaria de ressaltar é que pensar políticas multiculturais num contexto em que as políticas sociais encolhem é algo extremamente complicado, porque você deixa os grupos sem opção. Ou seja, você acaba induzindo, pela lógica da desigualdade, a reivindicações de diferença que em outro caso não existiriam. Já foi cunhado no Brasil a expressão como reforma agrária por outros meios, para todos os processos de regularização de terras, para populações tradicionais, ribeirinhos, etc., quilombolas. E parece que, em alguns casos, uma reforma agrária ampla e, de fato, beneficiasse um número significativo de pessoas, teria de ser uma política que caminhasse par e passo com as políticas de minoria. Uma política de minoria que expande direitos culturais sem expansão de direitos sociais me parece muito problemático. E por último, e isso é mais, digamos, uma assertiva programática, o movimento que eu descrevi para vocês é de que uma discussão iniciada no Canadá, ela vai moldando toda a agenda obviamente tem simplificação nisso, mas de qualquer maneira tem um movimento aí em que ela vai moldando a maneira como cultura é tratada nos diferentes contextos, até chegar ao nível local. Então, o apelo programático seria de que efetivamente as políticas e o repertório de intervenções em termos de políticas de minorias, que ele levasse em conta a diversidade de experiências locais, regionais, nacionais, de interculturalidade ou de convivência entre os diversos grupos, e não tomar uma experiência particular e fazer dela um padrão através da qual todas as outras experiências vão sendo reformatadas. Portanto, é preciso considerar a experiência de séculos de arranjos, negociações, com a diferença existente nas diversas partes do mundo, quando agências internacionais, por exemplo, assumem essa agenda. É preciso que elas considerem modelos diversos, formatos diversos, estudem formas muito diversas. Senão, a gente tem aqui uma reprodução da assimetria entre os diferentes países do mundo, com diferentes digamos, poderes, com diferentes capacidades de intervir na agenda internacional. Isso cria-se uma hierarquia também dos formatos de convivência intercultural que são assumidos em todo o mundo. Bem, muito obrigado, espero que não tenhamos estendido demais.